Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Essa noite. Aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Abra comigo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E deixa no ponto também, Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. 2 ao 4. Vamos começar aqui pela leitura de 2 Pedro. 2 a Pedro, capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo do 2 ao 4, diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Amém? Irmãos, o Senhor tem falado, a gente está, inclusive, numa semana onde nós estamos trabalhando o crescimento, né? Trabalhando o crescimento espiritual nas nossas mesas. E o Senhor nos trouxe a continuar falando um pouquinho, né? Essa semana nós ministramos na mesa, na minha mesa. A minha mesa hoje ela é uma mesa online, né? Então a gente tem gente de umas 7 cidades, viu, participando da mesa online. Inclusive, se você está com alguma dificuldade de participar presencial por uma questão de logística, de horário, eu quero convidar você. Vem para a minha mesa, participa. É na quarta-feira, 8 da noite, porque às vezes a logística é complicada. E eu moro no Jardim Botânico, aí tem o Rafael, né, Felipe. Tem um ano que eu chamo o Felipe de Rafael. O Felipe de Santa Maria, tem a Lucinha de Valparaíso, aí tem a Tessia do Guará, aí tem gente de vários lugares, entendeu? E tem sido uma bênção. Então, se você está com alguma dificuldade de vir na mesa presencial, tá? Fala comigo que eu te mando o link. E tem sido muito bom, viu? Tem sido um tempo de crescimento maravilhoso que temos tido ali diante da palavra de Deus. Então, nós estamos numa fase de crescimento onde está sendo trabalhado sobre crescimento espiritual, sobre a relevância, a importância de nós crescermos no conhecimento de Jesus, de nós não nos acostumarmos a parar de conhecer a Jesus. Por quê, irmãos? Todo dia, Levi, todo dia nós podemos conhecer um pouquinho mais acerca do Evangelho, acerca de Jesus. Sabia disso? Mas, às vezes, a gente entra em uma estagnação espiritual porque paramos de querer conhecer mais sobre Jesus. João, sabe o que João fala no Evangelho? Ele fala assim, ó, a gente escreveu essas coisas, e foram muito poucas diante de tudo que Jesus fez quando ele passou aqui. E se a gente fosse relatar tudo que ele fez, nem todo o papel que existe na Terra, no planeta Terra, não seria suficiente para colocar descrito tudo que Jesus fez, né? Então, assim, irmão, já tem muita coisa para a gente conhecer a Jesus na palavra de Deus.
né? E imagina, né, se fosse escrito tudo. Então, assim, então nós estamos nessa fase, que é uma fase onde a igreja está sendo, onde o povo escolhido, o povo de Deus está sendo desafiado a prosseguir e conhecer, a seguir e prosseguir conhecendo o Senhor, né? Então, por isso que Pedro, ele vai falar, olha só, vocês precisam crescer na graça. Vocês precisam crescer no conhecimento. E o profeta falou lá atrás, você sabe por que a nação está Oséias, perecendo? Você sabe por que a nação está perecendo? Pela falta do conhecimento de Deus. Então, quando você olha para uma nação e você vê um regresso, e você vê, em vez de avançar, uma paralisia, você vê um retrocesso, você vê prejuízos, e isso eu posso trazer também para os nossos lares, para os nossos casamentos, para os nossos relacionamentos com os nossos filhos. Se nós estamos observando de alguma forma uma perda, um prejuízo, uma paralisia dentro dessas esferas, casamento, filhos, profissional, financeiro, irmãos, está totalmente ligado à falta do conhecimento de Deus. Então a gente vai ver que, de alguma forma, esses prejuízos, esses atrasos na vida, estão ligados diretamente pela falta do conhecer o Senhor. Isso já acontece há muito tempo, né? Então, assim, esse é um tema que vai trazer para a gente a consciência sobre a importância de continuar crescendo. E a gente vai entender aqui também, irmãos, você já parou para pensar como que é a beleza do nascimento de um bebê? Na casa da família Marçal, temos a casa da família do Dudu. Qual é o seu sobrenome? Corrêa, né, Vana? A família Corrêa, família Nunes. Quem mais está grávida aqui, gente? Família Sobral. Quem mais está grávida aqui? Rapaz, tem menino, hein, pastor? A unção aqui, ó. Então, assim, a gente cria uma expectativa tão grande, né? Porque vem a gestação e já se começa a criar uma expectativa maravilhosa de que está tudo perfeitinho, o coração está batendo, os olhos, o rostinho, a face, as mãos, os movimentos, né? E a gente vai fazendo aqueles exames para detectar que está tudo ok. Esse neném nasce, ele vem ao mundo, e quando você pai, você mãe, você olha para esse bebê, você vislumbra, você já consegue ver o futuro, você já imagina tudo que Deus planejou para a vida dessa criança que está vindo ao mundo. E essa criança começa a crescer, começa a falar, começa a andar. Andar não, calma aí. Estou acelerando demais, né? Então, essa criança começa a se desenvolver. Só que aos 2 meses, ela para. O crescimento dela estagna. Aí vem o 3º mês, ela não evoluiu nos seus quilos. O processo de desenvolvimento do corpo parou. Aí vem o 4º mês, e aí o médico já começa a trazer uns alertas. Olha só, a criança foi afetada por alguma coisa. Ela deveria estar com o dobro de quilos. Ela está pesando a metade. Irmãos, e nesse momento começa a se tornar terrível essa situação. Porque a criança parou de crescer. A criança parou de se desenvolver. Porque Deus criou perfeitamente o processo de crescimento dessa criança, só que ela está paralisada. Começaram a atrofiar o seu desenvolvimento. E aí agora, irmãos, começa a se tornar um terror dentro dessa casa e dentro dessa família. Porque algo que era naturalmente deveria crescer, parou de crescer. Sabe? Então, quando você olha para uma situação dessa, o bebê completa 2, completa 5 meses, completa 10 meses. Esse bebê completa 2 anos, 10 anos, e ele permanece do mesmo tamanho.
Você consegue imaginar isso? Você consegue ver de alguma coisa boa nisso? Não. Não, porque não é normal ter passado 5 anos e a criança está do mesmo tamanho. Não é normal, pastor. Não é normal, a criança está atrofiada. Então, irmãos, ali provavelmente começa a acontecer muitos problemas internos no corpo dessa criança, porque tem muita coisa se desenvolvendo lá dentro, mas a estrutura do corpo não comporta, ela não acompanha. O que antes era um motivo de celebração virou o que agora, irmãos? Uma tragédia, né? Porque na vida, a estagnação é uma patologia. Na vida, a paralisia é uma patologia. É um problema sério. Porque não é natural a paralisação. Não é natural a falta de crescimento. O reino de Deus, irmãos, ele é exatamente igual ao processo de desenvolvimento de um bebê, de uma criança. O conhecimento acerca do reino de Deus, ele segue o fluxo natural de crescimento. Então, há uma expectativa de Deus de que nós cresçamos, de que a gente de verdade se desenvolva. Quando a gente lança uma semente no jardim, no pomar, né? Você tem um quintal e ali você quer plantar ali algumas mudas de frutas. Você joga aquela semente naquele pomar. Essa semente, ela não tem mais a opção de continuar protegida dentro daquela casca. Ela vai precisar cumprir o propósito. Entende? Você lançou a semente na terra, você plantou, você fez a sua parte, você regou, você adubou. Essa semente, ela tem um objetivo. E ela vai precisar fazer o quê? Ela vai precisar romper as suas cascas, ela vai precisar romper a terra. Porque se ela não fizer isso, ela vai apodrecer e ela vai morrer. É isso que vai acontecer. Quando a gente também olha para os relacionamentos, para os casamentos, para o seu relacionamento conjugal, um casamento, um matrimônio, ele não sobrevive 10 anos com a maturidade do namoro de 3 semanas. Quando nós entramos num relacionamento, quando estamos apaixonados, estamos namorando, estamos no 3º mês, deixa eu te falar, a maturidade desse relacionamento não vai se sustentar para um casamento de 10 anos. Se não houver o amadurecimento, se não houver o crescimento, vai ser insustentável esse relacionamento e esse matrimônio. Impossível manter. Então, irmãos, a gente percebe que naturalmente Deus arquitetou um plano de crescimento para tudo que existe. Para todas as pessoas. Existe um plano natural de evolução e de crescimento. Então, toda estagnação, para Deus, representa patologia. Patologia é problema. É doença. Toda estagnação, ela representa uma disfunção. Ela representa uma disfunção. Bom, então assim, eu estou trazendo isso porque lá no Antigo Testamento, e na verdade em Hebreus, fala assim, ó, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Coloca para mim aí, por favor, Isaac. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Alguém achou aí? Pode ler. Ó, a essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas.
No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Então, Paulo, na carta aos Hebreus, ele está... põe para mim também aí, Coríntios 13, 11, por favor, Isaac. Paulo aqui na carta de Hebreus, irmãos, ele está fazendo um alerta, né? Vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas. Então, a gente começa uma jornada sobre aprender sobre Deus e conhecer a Deus, só que chega um momento que a palavra de Deus, que Deus espera, que a gente agora comece a ensinar outras pessoas. Você aprendeu a sua profissão, você se desenvolveu, né? Alguém te treinou, né? Alguém treinou o Dudu na área da saúde, sabe? E o Dudu foi capacitado por professores, por técnicos, por especialistas. E aí, ou seja, ele absorveu. Só que chega um momento que o Dudu não precisa mais desses professores. Ele precisa agora passar a ensinar outras pessoas. Instruir. Vai chegar um novato lá na área da saúde, né? E ele vai dar a justa contribuição dele. Não é isso? A gente foi lá, aos 18 anos, tiramos a nossa habilitação, começamos a dirigir. Né? Precisamos de instrução, de orientação, de professor. E aí passou um tempo, nós aprendemos. A ponto agora de nós também ensinarmos. Falar para os nossos filhos, filho, como é que dirige? Tem que dar seta, para a direita, para a esquerda. Por que a faixa? A Elisa fica me perguntando, papai, por que aqui não pode passar? Por que ele não pode? Não, filho, aqui é faixa contínua. Faixa contínua é assim, ó, não pode ultrapassar. E aí quando eu cometo um erro, minha filha, a Elisa, papai, a faixa não é contínua? Eu falei, mas estava começando bem ali, ó, a seccionada. Meu Deus do céu. Eu falei, nossa, porque você ensina, você passa a ensinar, né? E olha que interessante. E aí, em Hebreus, ele fala justamente isso, olha só. Vocês já deveriam estar ensinando. Quantos anos mais vocês vão ficar como aprendizes? Então, Paulo está questionando por que não está acontecendo o crescimento? Por que você não está evoluindo? Por que você não está se desenvolvendo? Deixa eu te falar, pastor Igor, é normal a pessoa ficar a vida inteira na mesma função? Não é normal, profissionalmente falando, não é normal. Entendeu? A pessoa ficar na mesma profissão, mesma função, na mesma coisa, a vida inteira. Deixa eu te falar, no mínimo, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem que aprender que nós precisamos ser excelentes naquilo que a gente está fazendo, porque a gente faz para o Senhor, não é isso? E o que acontece quando você começa a ser excelente no que você está fazendo? O que acontece? Você começa a ser notado, você começa a ser visto, você começa a ser observado. Então, isso aqui é um princípio bíblico, você precisa fazer como para o Senhor, não como para o seu chefe, porque na hora que você começar a fazer com excelência como para Deus, as pessoas vão começar a te notar, e daqui a pouco você vai ser chamado, falar, você pode ensinar os outros também a fazer como você está fazendo? Porque todo mundo aqui faz diferente, e você está fazendo muito melhor. Então eu quero que você ensine. Então, irmãos, é natural, isso é um caminho natural. O cristão que começa a conhecer a Deus, conhecer a excelência de Jesus, ele passa a ter uma vida excelente. Entende? Então, aqui, e a gente tem também, esse aqui a gente está falando de um processo de crescimento, um processo de evolução, um processo de desenvolvimento. E viver, irmãos, combatendo a estagnação. Porque geralmente a estagnação está muito ligada a medos que você tem de romper. Medos que você tem de tomar uma decisão, que vai tirar você da zona de conforto, sabe? E colocar você num lugar de pressão. E hoje, Levi, sabe o que está acontecendo? Nós estamos diante de uma geração que tem idolatrado o bem-estar. Pastor Miqueias, o que é idolatria ao bem-estar? A pessoa não se expõe de forma alguma a nenhum tipo de pressão, a nenhum tipo de desconforto,
porque ela precisa estar bem. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente não consegue ver nenhum fundamento, pastor Fábio. Porque a Bíblia fala, ó, no mundo vocês vão ter aflição. Reginaldo, vocês vão ter provas, provações. Não vai ser um mar de rosa, não vai ser tudo azul, tudo rosa, não. E aí, quando a gente se depara diante, sabe, das pressões que o povo de Deus precisou passar, das guerras que eles precisaram vencer, dos posicionamentos, das lutas que eles precisaram superar, a gente entende, irmãos, que essa idolatria ao bem-estar provavelmente está estagnando a mim e a você. E aí isso está impedindo de você poder entregar mais, fazer mais lá no seu trabalho, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na igreja, na sua comunidade de fé. Então o Senhor, irmãos, Ele tá nos chamando a um caminho de maturidade espiritual. O Senhor Ele está nos chamando a um ambiente de crescimento. Olha só aqui. Deixa eu te falar, você sabe como foi que Jacó conseguiu transicionar para um processo de maturidade? Não foi num lugar confortável. Não foi num ambiente confortável. Mas a gente vê que um trapaceiro, um oportunista, um enganador, que era Jacó, ele precisava de uma mudança, de uma transformação. Ele precisava deixar de ser um enganador, deixar de ser um trapaceiro. Então, ele precisava amadurecer. E, para isso, o que aconteceu? Ele foi exposto para uma luta com Deus. Para que o seu nome fosse trocado. Ele saiu manco, saiu ferido, saiu desconfortável, saiu com dores. Mas o processo de maturidade, de pressão que ele precisava para mudar o nome, aconteceu com Jacó. Quando a gente olha para a história de José, irmãos, olha só, ele entrou numa cisterna como um jovem arrogante, que ostentava a túnica, né, que ele ganhou do pai, que ficava contando, assim, imagino, né, que na imaturidade de José, não, o meu não, acho que não é o meu não. José, na imaturidade de José, provavelmente ele comunicava, né? Ele comunicava essa arrogância, dessa túnica que só ele tinha, os irmãos não tinham, daquela visão de governar os irmãos. Mas ele entrou na cisterna, irmão, como esse jovem imaturo. Mas ele saiu de lá da prisão, anos depois, como governante, sábio e capaz de perdoar os seus irmãos e enxergar o propósito de Deus na dor. Então, talvez, irmãos, uma dor que você está vivendo dentro da sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, está muito ligada a um lugar de maturidade que Deus quer te colocar. Está muito ligado a um lugar realmente de confronto, de transformação que Deus quer levar você. Sabe? Porque esse jovem saiu como governador, ele saiu triunfante, mas ele saiu maduro. Porque quando ele teve a chance de se vingar dos irmãos, o que ele fez? Ele perdoou. Então, o processo de maturidade, de maturidade espiritual, ele vai fazer com que os nossos comportamentos e respostas mudem. Quando você olha para Moisés, né, aquele cara que vive movido pelo impulso, lá no Egito, que vai tentar lá intervir entre um egípcio que está batendo no hebreu, e vai lá e mata um egípcio. O que acontece, irmãos? Ali está um jovem imaturo, que é movido por impulsos. Por ele ter sido movido por impulsos, ele assassinou um egípcio, e a lei condenava à morte quem assassinava outro egípcio. E ele teve que fugir. Mas olha o que aconteceu. Esse Moisés, ele passou pelo processo que estava levando ele à maturidade espiritual. Que se tornou aquele homem paciente, longânimo, né? Que não mais reacionista, que reagia pelos impulsos.
Irmão, quais são os impulsos que eu e você precisamos vencer? Para a gente poder dar mais um passo num caminho de maturidade. Quais são as coisas que de fato estão fazendo eu e você agirmos por total impulso? Sermos impulsivos. E o termômetro desse crescimento está em Gálatas 5, 22 e 23. Põe para mim, Isaac, por favor. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23. Se alguém achar primeiro aí, que o Isaac, pode ler. Aí, ó. Olha só isso aqui, ó. Mas o Espírito produz este fruto, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Vamos repetir lá o 22? Vamos lá. O que é que quando a gente alcança a maturidade espiritual, quais são os sinais de um cristão que está prosseguindo em conhecer Jesus, manifesta? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, contra essas coisas. Deixa eu te falar, não tem nenhuma lei que te pegue mais quando esses frutos estiver sobre você. Pastor Miquel, como eu vou conseguir, cara, alcançar esses frutos? É só seguir e prosseguir conhecendo a Jesus. Não tem outro caminho, pastor Fábio. O único caminho que vai me levar a conquistar essas habilidades e competências é prosseguir conhecendo Jesus. Sabe? E aí, olha isso aqui. A gente vai carregar esse amor, essa paciência, né? Porque o maduro não é mais o que grita, mas é o que se parece com Jesus no silêncio e nas provações. O maduro não é aquele que reage, mas é aquele que fica em silêncio, nas provações. Sabe, lá em casa a gente começou a estabelecer uma regra. É proibido reclamar. Vamos fazer o seguinte, aqui em casa não pode reclamar mais. Não vamos abrir nenhuma margem para reclamação. Entendeu? E nem criticar. Porque a reclamação e a crítica são duas coisas, irmãos, que prendem a gente num lugar de imaturidade. E faz a gente não receber tudo que Deus tem para a gente. Tiago. E o que acontece? Então, quando você e eu tomamos a decisão, falar, cara, poxa, eu preciso mesmo crescer. Tem algumas áreas da minha vida que estão estagnadas mesmo. Por que será que algumas áreas da minha vida estão paralisadas? Por que será que algumas áreas da minha vida eu estou retrocedendo ao invés de avançando? E a pergunta que a gente fez quarta-feira, né? Eu faço para vocês também. Você sente que você está crescendo espiritualmente? Aliás, você está crescendo espiritualmente? Porque há quem diga que estar paralisado já é um grande retrocesso. Está parado no processo de crescimento. Quais são as áreas da sua vida que você vê que está paralisada? Que está parada? E precisa avançar? É um momento de reflexão profunda, irmãos. Por que eu não estou avançando em algumas áreas? E por que eu estou, além de não estar avançando, estou retrocedendo em outras? Isso é tão disfuncional quanto um bebê de 10 anos de idade que parou seu crescimento nos 2 meses. Isso é tão gritante quanto um bebê que você está criando na sua casa há 10 anos e ele está do mesmo tamanho. Isso é tão assustador quanto uma criança que parou de crescer.
E Deus, Ele nos chama, sabe, irmãos, a viver o que naturalmente Ele planejou para ser orgânico. A gente precisa crescer. Agora, sabe o que vai acontecer, Rodolfo? Na tomada de decisão, algumas forças vão tentar impedir o seu avanço. Algumas coisas vão tentar impedir o seu avanço. Lá em Gênesis 26, fala sobre a história de Isaac. Porque quando Isaac começa a cavar poços significava sobrevivência. Água significava sobrevivência para o povo. Crescimento, prosperidade. E aí Isaac começou a cavar poços. E sabe o que aconteceu? Os filisteus, irmãos, começaram a aparecer com inveja de Isaac. E eles começaram a jogar terra nos poços de Isaac. Eles começaram a, de alguma forma, sabotar os poços de água de Isaac. Sabe por quê? Porque eles viam que aquela nação tinha uma bênção de Deus, estava com um comando para crescer e avançar. Mas eles começaram, de alguma forma, a sabotar o processo de crescimento de Isaac e enterrar os poços de Isaac. Sabe o que aconteceu lá na frente com Saul? Quando Deus chamou Davi para ser rei, o Senhor ungiu a Davi. Saul ficou endemoniado, Saul ficou louco. E Saul não quis de jeito nenhum, irmãos, perdeu o trono. Mas na verdade, Saul já tinha perdido a presença de Deus. Ele estava preocupado em perder o trono, mas o mais precioso ele já tinha perdido, foi a presença de Deus. Irmão, qual é o trono que você está valorizando mais do que a presença? Você está se lamentando por um trono que você não pode perder? Será que a presença de Deus não já se foi há muito tempo da sua casa, da sua vida? E você acha que não está querendo perder alguma coisa? Porque Saul entrou nesse engano. Saul já tinha perdido a presença. E ele estava tentando preservar o trono. Começou a caçar Davi. Começou a tentar matar Davi. Lançou uma lança em Davi para poder destruí-lo e impedir que Davi assumisse o trono. Sambalate, lá nos muros de Neemias. Neemias estava no conforto. Neemias estava na mesa do rei. Neemias estava servindo ao rei. Mas Neemias estava sensível a um chamado que ele tinha. E Deus falou para ele, volta e reconstrói a cidade. A cidade está destruída, os muros estão destruídos. O povo está sem liderança. O povo está sem sacerdócio. O povo abandonou a Deus. Volta para lá, reconstrói. E o que Neemias fez? Neemias saiu do conforto, saiu do palácio. E foi reconstruir a cidade. Só que lá, a palavra de Deus diz que Sambalate e outros homens começaram a se juntar para sabotar a construção dos muros. E eles começaram a trazer ameaça, começaram a trazer engano, trazer mentiras. A ponto de Neemias falar, olha só, vocês não vão trabalhar com medo. Povo de Israel, pega a espada e pega a ferramenta. A gente vai construir o muro e vamos andar com a espada na mão, porque na hora que os inimigos vier, a gente vai combatê-los. A gente não vai parar essa obra por causa dos intimidadores. Então, irmãos, a gente percebe que na construção do que Deus entregou para você, para sua casa, para sua família, vão ter forças que de alguma forma vão tentar impedir o seu avanço. Não vai não, cara, não toma essa decisão não. E a pessoa está parada, está estagnada, está paralisada, ela provavelmente vai desmotivar você a avançar. Tu é doido pedir demissão desse lugar? Não, cara, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Você vai sair de um lugar que já está certo, que é fichado, e vai empreender. Para quê? E aí, irmão, você já está com medo, você já está tremendo na base, aí você ouve uma palavra dessa, aí você larga tudo e desiste mesmo. Porque é o caminho mais fácil.
Então vão ter, irmãos, pessoas na jornada que de alguma forma vai tentar sabotar o que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa estar atento e discernir isso. Porque quem são enviados de Deus e quem são enviados de Satanás. Porque vai ter os dois no seu caminho. E você precisa saber com quem você vai fazer aliança. Você precisa discernir com quem você vai decidir continuar caminhando. Lá em Mateus 13, fala sobre alguns ambientes também que sufocam o crescimento. Alguns ambientes que sufocam o avanço, que sufocam o caminho de maturidade. E ele fala que, na parábola dos espinhos que sufocaram, foi lançada uma semente e caiu entre os espinhos. E essa semente começa a crescer e os espinhos sufocam, não permitem. Irmãos, a gente tem que estar atento. Quais são os ambientes que têm sufocado o plano de Deus na sua vida? Quais são os ambientes que têm sufocado o chamado que Deus tem te entregado? A gente precisa perseverar. Nós vamos precisar perseverar, irmãos. Sabe, porque o Senhor está nos chamando, nesse tempo, para um avanço, um crescimento. O Senhor está chamando a minha casa e a sua casa para um avanço e para um crescimento. Esse avanço, esse crescimento, vai exigir que você saia da zona de conforto. Sabe? Precisa que você entenda que uma zona de conforto pode estar levando você a uma estagnação espiritual, profissional, financeira, emocional, conjugal. E isso não é orgânico. E sabe qual é o problema? A gente começa a acreditar que é normal viver desse jeito. Viver idolatrando o bem-estar. Não se submetendo a nenhum tipo de pressão. Sabe? Não querendo de forma alguma sair da zona de conforto. Porque eu preciso de segurança, porque eu preciso de... E aí, irmãos, isso acaba se tornando uma idolatria, porque a gente para de crer que o Senhor é suficiente para ser o nosso provedor. Então a gente sabe que nessa jornada de decisão de crescer, vão ter pessoas que no caminho de alguma forma vão ser enviados pelos inimigos para nos parar. Vão ter ambientes que provavelmente você vai precisar sair de lá. Sabe por quê, irmão? Porque assim, quando a gente entra no avião, Dudu, e a menina começa lá, a aeromoça começa a instruir a gente, né? Falou, em caso do avião pousar no mar, olha aqui, pousar no mar, um avião vai pousar no mar, né? Caso o avião pouse no mar, né, máscaras cairão, entendeu? As máscaras cairão. E o que você vai fazer? Você vai primeiro colocar a máscara em você, e depois você vai ajudar as pessoas em volta. Então o que a gente aprende, né, com essa instrução da aeromoça? Não tem como dar oxigênio a outro se eu estou sem ar. Então a gente vai precisar, irmãos, porque às vezes a gente está num ambiente, Luan, a gente está num ambiente que a gente fala, não, essas pessoas estão precisando de mim. Cara, é tu que está precisando delas. Você está precisando mais do que elas. Mas você fala, não, mas eu preciso ajudar. Mas quem é que está te ajudando? Você está aí morrendo, irmão. Você está sem força. Como você pensa que você vai poder ajudar se você está fraco? Fraco na fé, com tanta dúvida, com tanta incredulidade, a ponto de desistir. Como você vai, sabe? Então, você precisa sair do ambiente que está sufocando o plano de Deus e você precisa se fortalecer. Você tem que se fortalecer, porque depois você volta e resgata, começa a resgatar aqueles que estão morrendo. Aqueles que estão sendo destruídos pelo engano.
E eu estou vendo, irmãos, que o Senhor está com pressa, sabe? Ele está com pressa de acelerar muita coisa nas nossas vidas. Eu percebo que Deus está com pressa e Ele está acelerando muita coisa. E a gente vai precisar estar atento, porque muitas decisões precisam ser tomadas. Decisões que vão começar de alguma forma a colocar a gente na direção da vontade de Deus. Decisões que vão começar de fato, irmãos, a testemunhar aquilo que Deus tem para a minha casa, para a sua casa, para a minha vida e para a sua vida. Eu destaquei uma coisa aqui. Mas não achei. Eu destaquei. Olha o tempo de página, eu não achei. E, irmãos, e assim, eu tenho sido muito desafiado. A minha casa, eu, minha esposa, os meus filhos, a nossa casa tem sido muito desafiado a não se conformar com a paralisia. Sabe? A se movimentar. E às vezes são decisões simples que você não consegue tomar, que a gente não consegue tomar, que a gente fica protelando ela. São decisões simples, que vai começar a mudar o rumo. Para mim, foi extremamente desafiador, porque em 2016, Deus falou assim, ó, pede demissão de um trabalho de 15 anos, de CLT. Pede demissão. Como é que pede demissão, irmão? Trabalhando 15 anos com CLT, fiz carteira assinada no mesmo lugar, bonitinho, entendeu? Estava extremamente confortável para mim. E eu fiquei protelando, irmãos. Protelei por uns 2 anos, até que chegou um limite. Porque quando a gente começa a sabotar alguns processos, Deus de forma compulsória, porque Ele nos ama, Ele nos protege, Ele começa a intervir de forma mais forte. Então eu comecei a sofrer algumas consequências no meu casamento, na minha casa, nas minhas finanças. E aí eu precisei tomar uma decisão. E aí eu entendi que eu precisava me posicionar. Mas eu consegui? Não. Sozinho? Não consegui, pastor. Não consegui. E comecei a liguei para o pastor Igor na época. Era lá de Sobradinho. Liguei para outros pastores amigos. Cara, me ajuda, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma decisão. E deixa eu te falar, homens de Deus foram colocados no meu caminho. Sabe para quê, irmãos? Para me impulsionar, para me dar uma palavra e falar, cara, vai, Deus é contigo. Para de alguma forma animar a minha fé, para arrancar os medos que eu alimentei por tanto tempo. Então, às vezes, você está decidindo caminhar sozinho. E tem decisões que você não tomou e não está conseguindo tomar, porque você decidiu fazer uma jornada, trilhar uma jornada sozinha. E Deus separou homens de Deus, íntegros, idôneos, e colocou no seu caminho. Você sabe o que Ele fez. Para poder te orientar, para poder te aconselhar, para poder dar uma palavra de ânimo. E o romper, irmãos, aconteceu quando eu tive a coragem de falar, chefe, eu preciso sentar contigo, cara. Chegou meu tempo chegou. Não, você está doido, como assim? Não, meu tempo chegou, cara. Chegou. E eu pedi demissão da empresa. Né? E saí com quanto, pastor? Com nenhum real. Pedi demissão, né? Já tinha sacado as coisas antes, não sei o quê. Com nenhum real. Mas se você tem uma palavra, a provisão ela vem. Você só precisa se posicionar. Então assim, esse romper, ele vai acontecer mediante as decisões que a gente tem que tomar. E em tempo, o Senhor, Ele provoca a gente, coloca a gente num ambiente diferente, porque a gente precisa mudar de nível. Sabe? Uma hora foi um urso, outra hora foi um leão, outra hora foi um gigante. Olha os níveis. O nível de guerra de Davi foi aumentando.
Então você não vai matar um gigante, irmão, antes de pegar um urso primeiro. Antes de matar um leão, para daí você estar preparado para matar um gigante. Então, Deus tem um processo de capacitação nessas guerras que você está passando. Só que se você, irmão, não for aprovado nela, pelo amor de Deus, não tem como ir para a próxima. A próxima fase do game, né? Não tem como. A gente precisa vencer essas etapas. E ser aprovado, porque não dá para ficar sendo reprovado na mesma coisa a vida inteira. Não dá. E para a gente fechar, irmão, para a gente finalizar. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre algumas histórias da palavra. O Senhor está trazendo entendimento de que Ele tem um crescimento para a sua vida. Ele tem um processo de crescimento genuíno, de prosperidade, de avanço. Eu não acredito que Deus chamou uma igreja fracassada, mas eu acredito que Ele chamou uma igreja vitoriosa. Mas vitorioso não é só estar em cima do pódio, não, irmãos. É a pessoa no meio da guerra ter a paz, que excede todo entendimento, sabe? Ter a confiança no Redentor da nossa vida. Sabe, é confiar, cara, está uma guerra acontecendo aqui, mas eu estou em paz. Porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E Ele vai se levantar em meu favor. Ele vai me dar vitória. Ele vai causar a transformação que precisa. Sabe, é saber exatamente que esse lugar é o lugar que Ele espera que estejamos. Então assim, nós vimos que Deus tem poços profundos. Deus tem frutos maduros. Deus tem uma terra de promessa para a gente. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Mas talvez você entrou aqui paralisado por ver o tamanho do gigante. Talvez você entrou aqui olhando para trás, pensando em voltar para o Egito, como o povo hebreu. Sabe, poxa, será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que eu estou no caminho certo mesmo? É melhor eu voltar para o caminho que eu estava antes? Não é melhor eu voltar para a minha vida que eu estava antes? Será que eu tomei a decisão certa mesmo? De ouvir a Deus, de ouvir a palavra de Deus? Será que é isso mesmo? Talvez você esteja cansado, porque de alguma forma jogaram terra nos seus poços, nos projetos que você sonhava, nos objetivos de vida que você tinha. Sabe, talvez faltou um ânimo, talvez faltou uma palavra, sabe, para que você pudesse avançar. Talvez você perdeu algo. Talvez você se frustrou diante de um acontecimento. Mas a palavra de Deus nessa noite, irmãos, é não pare. Não pare na infância e não morra no deserto. Não pare no lugar de infância, de imaturidade, e não morra no deserto. Você precisa continuar. Você precisa continuar lutando. Você precisa continuar tentando. Você precisa continuar perseverando. Pastor, mas está difícil o casamento. Lute. Persevere um pouco mais. Poxa, pastor, está difícil esse projeto profissional. Lute. Persevere um pouco mais. Sabe, você precisa crer, irmãos. O pastor Igor sempre fala que mais importante do que celebrar o resultado é celebrar a obediência. Você está tão focado no resultado, nem está analisando se você está obedecendo a direção de Deus. E às vezes você está querendo celebrar um resultado de uma ordem que Deus não deu. Então, o mais importante é o quê? É obedecer. O que Deus falou para o profeta? Vai lá. Fala para ele lá, fala para o rei Ezequias que ele vai morrer. Para ele botar a casa dele em ordem que ele vai morrer. E o profeta foi lá. Ó, rei, Deus mandou te dizer que você vai morrer. Então, bota a sua casa em ordem porque você vai morrer. Chegou o seu tempo. O que o rei Ezequias fez quando o profeta saiu? Fechou a porta, se humilhou, clamou a Deus, se arrependeu.
E o cara se humilhou tanto diante de Deus, se arrependeu tanto diante de Deus. Sabe o que Deus fez? O profeta já estava saindo da cidade. Ele falou: volta lá, profeta, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Como assim, Deus? Eu já acabei de profetizar como ia morrer, agora eu vou voltar lá para desfazer minha palavra? Aí, como é que eu fico nisso, né? Porque o profeta estava preocupado no resultado. Ele estava focado no resultado. É a morte, o resultado é a morte. Eu profetizei, ele vai morrer, ponto. O resultado que tem que acontecer é esse. Mas o homem se humilhou, o homem fez Deus voltar atrás na sentença de morte. Entende? O que o profeta tinha que celebrar? Obedeça. É só a obediência que a gente precisa celebrar. Se o resultado deu certo, se o resultado deu errado, não importa. Isso aí você põe na conta de Deus. Se você estiver obedecendo, se nós estivermos obedecendo, não tem por que se importar com qual é o resultado. Sabe? Não permita que as distrações desse século sufoque a semente que o Senhor plantou no seu coração. A semente da eternidade, a semente de vida. E chegou a hora, irmãos, da gente de verdade deixar as coisas de menino lá para trás. Aquele menino birrento, aquele menino reativo, que só age nas emoções, nas pressões do calor do momento. Não, sabe, Deus está falando assim, ó, existe um Deus, eu sou o teu Senhor, você tem que confiar mais em mim. E você precisa manifestar o fruto do Espírito. Cadê a paciência? Não chegou ainda a paciência? Então, irmão, a gente precisa dar mais um passo de fé. Porque se a gente está impaciente, significa imaturidade. É uma guerra que você tem, a impaciência. Então, irmão, a gente precisa amadurecer na paciência. É uma guerra que você tem, perseverar em amor, porque você só ama se tiver algo em troca. Você só consegue dar o seu melhor se você vê gratidão. Esse não é o modelo de amor de Jesus, irmãos. O amor de Jesus, você não precisa ver nenhuma gratidão no outro. Você ama, ponto. Você persevera, você permanece. Você continua semeando. Você, assim, ó. Teve uma época que a minha esposa sempre amou, sempre entregou tudo que ela tinha para as pessoas. E a gente tem empresas, né? E é bem desafiador você lidar com isso, com funcionários, né? A gente tem uma quantidade boa de funcionários. E aí, o que aconteceu? Nessa experiência, ela entregava tudo. Ela não conseguia ser diretora. Ela era pastora, ela era diretora, ela era tudo, né? E aí ela foi muito ferida, porque ela não via gratidão das pessoas. E aí ela chegou para mim: eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Olha o tanto de ingratidão. E aí eu falei para ela: amor, deixa eu te falar, não se trata sobre os ingratos, se trata sobre a essência que você carrega. Essa é você, e você não depende deles para viver o amor de Cristo. Não se preocupe, você está amando e esperando resultados. Você está amando e esperando gratidão. O amor de Cristo, irmão, é uma medida que leva além. Eu não preciso, Wellington, esperar a gratidão para amar. Eu amo. Porque se Jesus esperasse minha e sua gratidão, Ele iria nos amar, irmãos? Jesus não nos amaria se dependesse da minha e da sua gratidão. Olha o quanto a gente é ingrato, irmão. Olha o quanto a gente é injusto com o nosso Jesus. Então, essa é a medida de maturidade. Eu não dependo do outro para manifestar o fruto do Espírito. Porque eu já tenho a Jesus, eu manifesto. Se eu vou ter retorno ou não, isso aí fica na conta do Senhor. Eu quero pedir para você ficar de pé nessa hora. Irmãos, o mundo não precisa mais de pessoas imaturas, de pessoas inconstantes, de pessoas que desistem.
de pessoas que vivem retrocedendo. O mundo não precisa mais disso. O mundo precisa, irmãos, de pessoas que perseverem, de pessoas que comecem de novo, de pessoas que tentem de novo, de pessoas que, sabe, não é uma obstinação. Eu não estou falando de uma obstinação errada daquilo que Deus não mandou você fazer, mas de perseverar naquilo que Deus tem para a sua casa. E eu quero convidar aqui nessa noite duas categorias de pessoas. Tá? Deus falou com você aqui essa noite, diga amém. Deus falou com você, diga amém. Eu creio que Deus falou contigo do jeito que Ele falou comigo. E o que eu entendi do Senhor é: Pastor Miqueias, você precisa crescer. Pastor Miqueias, você precisa amadurecer. Pastor Miqueias, você precisa perseverar mais. Pastor Miqueias, você precisa olhar para frente. Você precisa dar frutos. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim. E são duas categorias de pessoas que eu quero convidar para vir aqui à frente. Nós vamos orar por você e nós vamos ungir você aqui essa noite. E nós cremos no poder da oração. A primeira pessoa é aquelas que reconhecem que de alguma forma você parou no tempo. Você se acomodou. E você está precisando de pedir a Deus coragem para você romper. Coragem para você crescer, para você avançar. A segunda categoria de pessoas é aquelas pessoas, irmãos, que de alguma forma estão sentindo que os seus poços foram entulhados, que alguns projetos da sua vida foram frustrados, e você se desanimou mesmo com algumas coisas que aconteceram, com alguns resultados que não vieram. Isso entristeceu a sua alma, o seu espírito, a ponto de você querer desistir, ou você parar mesmo, sabe? Não querer mais tentar. Alguém entulhou o seu poço, alguém jogou uma palavra de desânimo para você, alguém te amaldiçoou, sabe? E você está precisando, e você sente que está precisando de uma unção de perseverança, para voltar mesmo a cavar poços de novo, sabe? Para voltar mesmo a sonhar, para voltar a olhar para o futuro, sabe? E olhar lá na frente e tentar ver o que Deus realmente tem para você. E a gente vai orar, sabe para quê, irmão? Para que a sua vereda seja como a luz da alvorada. E ela vai brilhar mais até ser o dia perfeito. E o seu crescimento vai começar hoje, de forma profética. Então a primeira categoria é aqueles que reconhecem que pararam no tempo e querem pedir coragem para romper. Você pode já sair do seu lugar e vir aqui à frente, tá? E você entende que você precisa de coragem para crescer. E você sente que Deus está te chamando para um lugar de crescimento. E às vezes está difícil responder. Você pode vir aqui na frente, a gente vai orar por você. E se você de alguma forma, irmão, está frustrado, está desanimado, você vem aqui na frente também, que a gente vai orar pela sua vida. Se você sente de alguma forma que no seu coração você, sabe, algum desânimo entrou por alguma coisa que aconteceu, por algumas situações. Hoje o Senhor, irmão, está liberando uma unção profética nesse ambiente. E Ele vai destravar vidas, casamentos, finanças, relacionamentos. Porque isso é o natural, isso é o orgânico. Vem mais para frente, gente, podem vir mais para caber. Isso é o natural, o seu crescimento, o seu avanço, isso é natural. Há um romper de Deus essa noite.
Sabe, os projetos que Deus sonhou para você, Ele vai realizar. Você precisa crer. Você precisa acreditar que é um tempo de avanço, que é um tempo de crescer, que é um tempo de olhar para frente, que é um tempo de olhar para o alto. Chega de fracassos, chega de derrotas. Você vai viver como um mais que vencedor em Cristo. E a palavra que o Senhor tem para a sua vida é: o Senhor tem um plano perfeito para você. Ele tem um plano de paz, de bondade, de graça para você. Ele tem um plano de restauração, de transformação. E a nossa oração, Senhor, é que haja um romper nessa noite. E que as pessoas que de alguma forma pararam de sonhar, elas vão voltar a ter sonhos. E que as pessoas que pararam, sabe, de ter uma visão de futuro, elas vão voltar a ver aquilo que o Senhor vê. E de pessoas que pararam de acreditar no chamado, elas vão voltar a crer no chamado. Pastor Igor, senhora, por favor. Eu quero estar em ti, toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Isso que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Eu quero te ver e eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser seguro teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor.
te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. E esse é o alvo da minha vida, Senhor. És tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. És tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. E tu és o alvo da minha vida, Senhor. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Eu quero te ver e eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Pois tu és o alvo da minha vida, Senhor. Tu és tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. És tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Pois tu és o alvo da minha vida, Senhor. Tu és tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Nessa noite tem alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus, reconciliar com Jesus, que gostaria de entregar os seus caminhos ao Senhor, de voltar para a casa do Pai. Alguém que sentiu no seu coração que é tempo de voltar, que é tempo de fazer um novo caminhar, tomar novas decisões. Você quer que Jesus governe de verdade a sua vida, a sua casa, seu lar.
Alguém faz o sinal assim com sua mão, que a gente vai orar por você essa noite. E a gente vai orar e abençoar a sua casa no nome de Jesus. Faça assim se você tem esse desejo no coração. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Gente, você que está nos visitando, né? Eu vi que tem a Márcia e o esposo da Márcia. Muito feliz que você veio, meu amigo. Uma alegria, tá bom? Temos o Wellington ali também, né? Pela primeira vez temos aqui, ó, olha só o casal aqui, que bênção. Vocês que estão vindo pela primeira vez, o casal aqui também, vocês são convidados nossos. O Luan aqui, ó, vem aqui por favor, vocês podem vir aqui, segue o Luan aqui, ele vai descer com vocês, tem uma mesa preparada para vocês, tá bom? E a gente quer dar um abraço em você, é rapidinho, não vai demorar, tá? Então tem uma mesa caprichada aqui esperando você, tá bom? Segue o Luan aqui, o Luan tá aqui do lado. Que Deus abençoe suas vidas no nome de Jesus. Se